Nós supomos que sabemos o porquê fazemos o que fazemos. Então, como explica quando as coisas não acontecem como supomos? Ou melhor, como explica quando os outros conseguem atingir coisas que vão contra qualquer suposição? Por exemplo, por que a Apple é tão inovadora? Ano após ano, eles são mais inovadores que seus competidores. Entretanto, eles são apenas uma empresa de computação. São como as outras. Eles têm acesso aos mesmos talentos, mesmas agências, mesmos consultores e mesmo meio. Então por que é que eles parecem ter algo diferente? Por que Martin Luther King liderou o movimento dos direitos civis? Ele não era o único homem que sofreu na América pré-direitos civis, e ele certamente não era o único grande orador da época. Por que ele? E por que os irmãos Wright foram capazes de solucionar o voo tripulado controlado, quando com certeza havia outros grupos que eram mais qualificados, com mais recursos, e eles não conseguiram fazer o voo tripulado? Os irmãos Wright foram melhores nisso. Há algo mais em jogo. Há mais ou menos 3 anos e meio, eu fiz uma descoberta. E essa descoberta mudou profundamente meu ponto de vista de como pensava que o mundo funcionava. E mudou profundamente o modo pelo qual eu interajo com ele. Como descobri? Há um padrão. Afinal, todos os grandes e inspirados líderes e organizações do mundo, seja a Apple ou Martin Luther King ou os irmãos Wright, todos pensam, agem e se comunicam da mesma maneira. E é completamente oposto à maneira dos outros. Tudo o que fiz foi codificar e provavelmente é a ideia mais simples do mundo. Eu chamo isso de círculo de ouro. Por quê? Como? O quê? Essa pequena ideia explica por que algumas organizações e alguns líderes são capazes de inspirar enquanto outros não conseguem. Definirei em termos simples. Cada pessoa, cada organização no planeta sabe o que faz 100%. Alguns sabem como eles fazem. Chame isso de proposta de valores diferenciados ou seu processo proprietário ou seu único ponto de venda. Mas poucos, bem poucos, sabem por que eles fazem o que fazem. E pelo porquê, não quero dizer dar lucro. É um resultado. É sempre um resultado. Com o porquê, quero dizer: qual é o seu propósito? Qual é o seu motivo? Qual é a crença? Por que sua organização existe? Bem, como resultado, do modo como pensamos, agimos, nos comunicamos, é de fora para dentro. Óbvio, vamos das coisas mais claras às mais confusas. Mas os líderes inspirados, as organizações inspiradas, pouco importa o tamanho, o que fazem, todas pensam, agem e se comunicam de dentro para fora. Darei um exemplo. Uso a Apple porque são fáceis de entender e todos entendem. Se a Apple fosse como todos os demais, a mensagem de marketing seria mais ou menos assim: construímos ótimos computadores, têm uma bela imagem, são simples e fáceis de usar. Quer um? E é assim que a maioria de nós se comunica. É assim que a maioria do marketing é feito, como a maioria das vendas é feita e como a maioria de nós se comunica impessoalmente. Dizemos o que fazemos, dizemos no que somos diferentes ou no que somos melhores e esperamos um tipo de comportamento, uma compra, um voto ou algo assim. Aqui está nossa nova firma de advocacia. Temos os melhores advogados com os maiores clientes, sempre atuamos para os clientes que fazem negócio conosco. Aqui está o nosso novo carro, ele faz muitos quilômetros por litro. Ele tem bancos de couro, compre nosso carro. Mas isso não é inspirador. Veja como a Apple se comunica. Tudo o que fazemos, acreditamos no desafiar o status quo. Nós acreditamos em pensar diferente. Desafiamos o status quo fazendo produtos bonitos, simples e fáceis de usar. E como consequência fazemos ótimos computadores. Quer um? Totalmente diferente, certo? Você está pronto para comprar um computador de mim? Tudo o que fiz foi alterar a ordem das informações. As pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Repito, as pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Isto explica por que cada pessoa nessa sala se sente confortável em comprar um computador da Apple, mas também nos sentimos confortáveis em comprar um MP3 da Apple, ou um iPhone da Apple, ou um DVR da Apple. Mas como eu disse antes, a Apple é só uma companhia de computadores. Não há nada que as distingua, estruturalmente, de seus concorrentes. Seus concorrentes têm as mesmas qualificações para fazer todos esses produtos. De fato, eles tentam. Há alguns anos, a Gateway lançou as TVs de tela plana. Eles são bem qualificados para fazer TVs de tela plana. Eles fazem monitores de tela plana há anos. Ninguém comprou. Dell produziu MP3 e PDAs, e eles fazem produtos de qualidade. Eles fazem produtos com bom visual, e ninguém comprou um.
De fato, falando disso agora, nós nem pensamos em comprar um MP3 da Dell. Por que eu compraria um MP3 da Dell de uma empresa de computadores? Mas fazemos isso todos os dias. As pessoas não compram o que você faz, elas compram por que você faz isso. O objetivo não é fazer negócio com todos que precisam do que temos. O objetivo é fazer negócio com as pessoas que acreditam no que você acredita. Aqui está a melhor parte. Nada do que eu estou dizendo é a minha opinião. Está tudo baseado em princípios da biologia, não psicologia, da biologia. Se você examina um corte no cérebro humano, olhando de cima para baixo, você percebe que o cérebro humano é separado em 3 partes principais. Isso se correlaciona perfeitamente com o círculo dourado. O neocórtex é responsável por todo o nosso pensamento racional, analítico e linguagem. Em meio às 2 partes temos o sistema límbico, e nosso sistema límbico é responsável por todos os nossos sentimentos, tais como confiança e lealdade. É também responsável por todo o comportamento humano, todas as tomadas de decisão e não tem capacidade para a linguagem. Em outras palavras, como nos comunicamos de fora para dentro, sim, as pessoas podem entender uma enorme quantidade de informações complexas como características, benefícios, fatos e dados, mas isso não direciona o comportamento. Quando podemos nos comunicar de dentro para fora, estamos falando diretamente com a parte do cérebro que controla o comportamento. E aí permitimos que as pessoas racionalizem com as coisas tangíveis que dizemos e fazemos. Isto é onde as decisões instintivas vêm. Sabe, algumas vezes você pode dar a alguém todos os fatos e dados, e eles dizem, eu sei todos os fatos e detalhes, mas eles não fazem sentido. Por que deveríamos usar esse verbo se ele não parece certo? Pois a parte do cérebro que controla a tomada de decisão não controla a linguagem. E o melhor que podemos entender é, eu não sei, não parece certo. Ou algumas vezes você diz que está liderando com seu coração, ou você está liderando com a sua alma. Bem, detesto dividir isso para você. Essas não são outras partes controlando o seu comportamento. Está tudo acontecendo aqui, no seu cérebro límbico, a parte do cérebro que comanda a tomada de decisões e não a linguagem. Mas se você não sabe por que faz o que você faz, e as pessoas respondem ao porquê você faz o que faz, então como conseguirá que as pessoas votem em você, ou comprem algo de você, ou mais importante, sejam leais e queiram tomar parte naquilo que você faz? Novamente, o objetivo não é só vender às pessoas o que precisam do que você tem. O objetivo é vender às pessoas que acreditam no que você acredita. O objetivo não é empregar pessoas que precisam de um trabalho, mas empregar pessoas que acreditam no que você acredita. Sempre digo que, sabe, se você emprega pessoas só porque conseguem fazer um trabalho, elas o farão pelo seu dinheiro. Mas se você emprega pessoas que acreditam no que você acredita, elas trabalharão para você com sangue, suor e lágrimas. E não há um exemplo melhor do que os irmãos Wright. A maioria das pessoas não conhecem Samuel Pierpont Langley, e lá no início do século XX, a busca pelo voo tripulado era o ponto com da época. Todos estavam tentando, e Samuel tinha o que assumimos ser a receita para o sucesso. Quero dizer, mesmo hoje, quando você pergunta a alguém, por que seu produto ou sua companhia não deu certo? E as pessoas sempre vêm com a mesma resposta de 3 razões. Poucos recursos, as pessoas erradas, condição do mercado fraco. São sempre as mesmas 3 coisas. Então vamos explorá-las. Samuel Pierpont Langley recebeu $50 mil do Departamento de Guerra para construir essa máquina voadora. Dinheiro não era problema. Ele tinha um diploma de Harvard e trabalhou no Smithsonian e tinha excelentes contatos. Ele conhecia todas as grandes mentes do seu tempo. Ele contratou as melhores mentes que o dinheiro poderia pagar e as condições de mercado eram fantásticas. O The New York Times o seguia a todos os lugares e todos estavam fornecendo para Langley. Então, como nunca tínhamos ouvido falar de Samuel Pierpont Langley? Umas poucas centenas de quilômetros de Dayton, Ohio, Orville e Wilbur Wright não tinham nada do que consideramos ter a receita para o sucesso. Eles não tinham dinheiro, eles financiavam seu sonho com os lucros de sua loja de bicicleta. E nenhuma das pessoas da equipe dos irmãos Wright tinha educação superior, nem mesmo Orville e Wilbur. E o New York Times não os acompanhava. A diferença era, Orville e Wilbur perseguiam uma causa, um propósito, uma crença. Eles acreditavam que se eles pudessem conceber essa máquina de voar, mudaria o curso do mundo. Samuel Pierpont Langley era diferente. Ele queria ser rico e ele queria ser famoso. Ele estava perseguindo o resultado. Ele estava buscando os ricos.
E surpreendentemente, veja o que aconteceu. As pessoas que acreditavam no sonho dos irmãos Wright trabalharam com ele com sangue, suor e lágrimas. Os outros apenas trabalhavam pelo salário e contam histórias de como os irmãos Wright se saíram a cada vez. Eles tinham de pegar 5 conjuntos de partes, pois era o número de batidas que podiam antes de vir para o jantar. E finalmente, em 17 de dezembro de 1903, os irmãos Wright voaram, e ninguém estava lá para ao menos testemunhar. Nós soubemos disso dias depois, e uma prova a mais de que Langley estava motivado pela coisa errada. O dia em que os irmãos Wright voaram, ele desistiu. Ele deveria ter dito: essa é uma descoberta fantástica, jovens, e eu irei melhorar a sua tecnologia. Mas ele nada fez. Ele não era o primeiro. Ele não ficou rico e nem famoso, então ele desistiu. As pessoas não compram você, elas compram o porquê você faz isso. E se você fala sobre o que você acredita, você atrairá aqueles que acreditam no que você acredita. Mas por que é importante atrair aqueles que acreditam no que você acredita? Alguma coisa chamada de lei da difusão da inovação. E se você não conhece a lei, você com certeza conhece a terminologia. Os primeiros 2,5% de nossa população são nossos inovadores. Os próximos 13,5% da nossa população são os que usam as novidades. Os próximos 34% são nossa maioria inicial, maioria final e nossos corpos mole. Todos somos colocados em vários locais e várias oportunidades nessa escala. Mas o que a lei da difusão da inovação nos diz é que se queremos um sucesso de massa no mercado ou uma aceitação maciça de uma ideia, não pode tê-la antes de atingir o topo, entre 15% e 18% da penetração do mercado e aí chegasse ao topo. Eu adoro perguntar: qual sua adesão ao novo negócio? E eles adoram dizer orgulhosos, por volta de 10%. Bem, você pode tropeçar em 10% dos clientes. Temos por volta de 10% que simplesmente pega o objeto. É assim que os descrevemos, certo? Essa é uma sensação. Oh, eles conseguiram. O problema é, como você acha aqueles que conseguem antes de estar fazendo negócios com eles versus aqueles que não conseguem? Então aqui está. Esse pequeno espaço que você tem que fechar. Como Jeffrey Moore chama, atravessar o abismo. Pois veja, a maioria inicial não irá tentar algo até que outro alguém tenha tentado primeiro. E esses caras, os inovadores e os primeiros a adotar, eles estão confortáveis em tomar essas decisões difíceis. Eles ficam mais confortáveis tomando essas decisões intuitivas que são guiadas pelo que acreditam no mundo e não só qual produto está disponível. Estas são pessoas que ficaram na fila por 6 horas para comprar um iPhone quando ele foi lançado, mesmo sabendo que poderiam entrar em qualquer loja na semana seguinte e comprar um na prateleira. São pessoas que gastaram $40 mil em uma TV de tela plana quando foi lançada, apesar de a tecnologia ainda estar abaixo do padrão. E aproveitando, eles não fazem isso devido à tecnologia ser tão boa, mas sim por eles mesmos. É porque queriam ser os primeiros. As pessoas não compram o que você faz, mas o porquê você faz, e o que você faz simplesmente mostra o que você acredita. De fato, as pessoas farão as coisas que mostram no que acreditam. A razão pela qual as pessoas compraram um iPhone nas primeiras 6 horas, ficaram na fila por 6 horas, é devido ao que elas acreditam no mundo e como elas querem que todos os outros as vejam. Elas foram os primeiros. As pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. Então me deixe dar um famoso exemplo, uma falha e um sucesso famoso da lei da difusão da inovação. Primeiro, a famosa falha. É um exemplo comercial. Como dissemos antes, 1 ano atrás, a receita para o sucesso é dinheiro e direito para as pessoas e o direito às condições de mercado. Certo? Você deve ter sucesso então. Veja a TiVo. Desde o lançamento da TiVo há mais ou menos 8 ou 9 anos, eles são o único produto de alta qualidade do mercado, sem chance, sem concorrência. Eles foram extremamente bem fundamentados, as condições de mercado eram fantásticas. Quero dizer, nós usamos TiVo como um verbo. Eu tivo coisas do meu DVR Time Warner toda hora, mas TiVo é um erro comercial. Eles nunca ganharam dinheiro. E quando eles foram um IPO, suas ações eram em torno de $30 a $40 e elas caíram e nunca foram negociadas acima de 10. De fato, não acho que foram negociadas acima de 6, exceto por umas poucas ocasiões. Vejam, eles disseram: nós temos um produto que pausa a TV ao vivo, pula propaganda, rebobina a TV ao vivo e memoriza os seus hábitos mesmo sem que você tenha pedido. E a maioria cínica diz: não acreditamos em você, não precisamos disso, não gostamos disso.
Você nos assusta. E se eles dissessem: se você é o tipo de pessoa que gosta de ter controle total de cada aspecto da sua vida, cara, temos um produto para você. Ele pausa a TV ao vivo, pula os comerciais, memoriza seus hábitos e etc, etc. As pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz. E o que você faz simplesmente serve como a prova do que você acredita. Deixe-me dar um exemplo do sucesso da Lei da Difusão da Inovação. No verão de 1963, 250 mil pessoas apareceram na Praça de Washington para ouvir o Dr. King falar. Não foi feito um convite a eles. Não havia website para conferir a data. Como fazer isso? Bem, Dr. King não era o único homem na América que era um grande orador. Ele não era o único homem na América que sofria numa América anterior aos direitos civis. De fato, algumas de suas ideias eram ruins, mas ele tinha um dom. Ele não ficava falando para as pessoas que precisava mudar a América. Ele falava às pessoas o que ele acreditava. Eu acredito, eu acredito, eu acredito. Ele falava às pessoas, e as pessoas que acreditavam no que ele acreditava tomaram a causa dele e fizeram a sua causa. Eles falavam às pessoas, e algumas dessas pessoas criaram estruturas para que a notícia chegasse a mais pessoas ainda. E mais, 250 mil pessoas apareceram no dia certo, na hora certa para escutá-lo. Quantas pessoas apareceram por ele? 0. Elas apareceram por elas mesmas. É pelo que elas acreditavam na América que as fez viajarem de ônibus por 8 horas e ficarem no sol de Washington no meio de agosto. E não era negros versus brancos, 25% da plateia era branca. Dr. King acreditava que havia 2 tipos de leis no mundo, aquelas que são feitas pela alta autoridade e aquelas feitas pelo homem. E só quando todas as leis que forem feitas pelo homem forem consistentes com as leis feitas pela alta autoridade, viveremos no mundo justo. E assim aconteceu o movimento dos direitos civis. Foi a perfeição que ajudou, o que tornou a causa algo real. Nós seguimos, não por ele, mas por nós mesmos. E aliás, ele deu o discurso do "eu tenho um sonho", não do "eu tenho um plano". Ouça os políticos agora com seus planos de 12 pontos. Eles não inspiram ninguém, pois há líderes e há aqueles que lideram. Líderes estão em uma posição de poder ou autoridade, mas os que lideram nos inspiram. Se eles são indivíduos ou organizações, nós seguimos aqueles que lideram. Não porque somos obrigados, mas porque queremos. Nós seguimos aqueles que lideram, não por eles, mas por nós. E são aqueles que começam com o porquê que têm a habilidade de inspirar aqueles que estão à sua volta, ou encontrar outros que os inspirem. Lembre-se sempre disso. As pessoas não compram o que você faz, mas por que você faz o que faz. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe seu like e inscreva-se no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E se você deseja ter acesso a um método completo sobre como prosperar em todas as áreas da sua vida, acesse o link na descrição e confira o nosso treinamento. Obrigado por ter assistido mais um vídeo do nosso canal. Nós não vamos parar enquanto você não se superar. Agora vai lá e faz acontecer. Agora é com você.